Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Que ótimo ter a sua presença no programa Teólogos. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus com calma, com tempo e com profundidade, para compreender o texto bíblico. Mas não é apenas isso, nós queremos fazer cada vez melhor a vontade do nosso Pai Celestial. Você pode acompanhar informações dos nossos convidados, dos nossos temas e até algumas curiosidades acessando as redes sociais que aparecem aí na sua tela. Caso você queira se aprofundar em um dos temas que nós apresentamos, eu sugiro que você visite o site biblia.com.br. Você poderá solicitar material impresso a Novo Tempo ou você mesmo poderá realizar o estudo bíblico online. biblia.com.br. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, nós lemos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Após o seu ministério aqui na terra, Jesus Cristo deixou uma missão para nós. Nós conhecemos isso como a Grande Comissão. No programa de hoje, vamos estudar o contexto dessa comissão, o texto dessa comissão e os desafios para os tempos em que vivemos. Está começando o programa Teólogos. No programa desta semana, vamos estudar a Grande Comissão, texto clássico de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Vamos entender o contexto da Grande Comissão, o texto da Grande Comissão e os desafios que nós temos para o cumprimento dela nos dias em que vivemos. Para isso, nós temos dois convidados especiais e eu quero apresentá-los para vocês agora. Pastor Marcelo Dias, muito obrigado por estar conosco. Pastor Marcelo Dias vem do Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, é isso? É verdade. Muito bem. Quanto tempo você já está nessa instituição? Veja, oficialmente desde 2009, no entanto, nos primeiros 5 anos e meio, 6 anos estivemos preparando, estudando fora. Então, voltamos agora no início de 2015 e estamos lá todo esse tempo agora. Muito bem. Bom, você fez estudo de doutorado e no processo de estudos nós escrevemos, produzimos artigos, livros, né? E eu vejo que você tem um livro aí. Queria que você falasse dele. Posso tê-lo aqui comigo? Sociologia e Adventismos, Desafios Brasileiros para a Missão. Tudo a ver com o nosso tema, né? Acho que sim. Esse livro foi lançado pela Unaspress, a editora universitária do UNASP, Engenheiro Coelho, e traz artigos de vários colaboradores, editado por alguns dos professores de lá, buscando olhar para a realidade brasileira, principalmente a partir dos dados do último censo e quais seriam algumas implicações, então, para a missão. A primeira parte trata de uma maneira um pouco mais geral, com princípios e teorias, e depois busca aplicar mais para alguns modelos específicos. Muito interessante. Eu posso ler aqui alguns dos capítulos, né? Sociologia e Adventismo, uma perspectiva bíblica da sociologia, o problema Cristo-cultura, mídia, o crescimento do reino, desenvolvimento do reino, eclesiologia do remanescente. Muito interessante. Parabéns pela publicação e tomara que venham outras que ajudem a compreender e a teorizar e a compreender a prática também do que acontece. Marcelo, muito obrigado por estar conosco, então, por tirar esse tempo para nos ajudar no tema de hoje. O nosso outro convidado, também vem do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, é o pastor Emilson dos Reis. Pastor, muito obrigado por estar conosco aqui. Quanto tempo o senhor já está trabalhando no NASP? Eu comecei em fevereiro de 1988, então quase 30 anos já. Faz um tempo, né? Bom, eu não estou sugerindo aqui que o pastor Emilson já tem alguma idade, porque ele parece jovem, mas eu vou dizer aqui, publicamente, que eu tive aulas com ele, foi meu professor. Né? Isso faz pouco tempo, viu? Pastor Emilson, eu estou vendo aqui outro livro da sua autoria,
Como preparar e apresentar sermões. O senhor poderia dar uma breve explicação desse material? Sim. Uma das classes que eu leciono é homilética. Então, eu sou responsável por ensinar o pastor a preparar e pregar. Isso há muitos anos já. E esse livro, então, trata desse assunto. No seminário é o livro texto, inclusive. Um sermão, ele tem algumas partes, né? Sim. E eu mostro quais são essas partes, para que elas servem, como se faz cada uma delas. E a ideia é o próprio indivíduo preparar o seu sermão. Sim. E depois, na segunda etapa, pregar. Aí tem também algumas técnicas, né? Algumas regras que vão ajudá-lo. Então, o livro aborda esses aspectos aí. Muito interessante. É uma publicação da Casa Publicadora Brasileira, e eu vou ler aqui alguns capítulos. As ferramentas do pregador, começando com o valor da pregação, as ferramentas do pregador, a estrutura do sermão, como tratar o texto bíblico, como entender o texto inspirado, tipos de sermões. Muito interessante, é uma grande contribuição. Você pode procurar esse livro na Casa Publicadora Brasileira. Tomou nota? Como preparar e apresentar sermões. Pastor Milson, obrigado por sua presença. Vamos começar aqui o nosso tema de hoje, a grande comissão. Pastor Marcelo, Deus é um missionário? É importante a gente começar com essa compreensão, eu acho. Nem sempre se pensou dessa maneira, e o perigo é a gente começar dizendo que nós é que somos detentores da missão, a missão só pertence a nós, e daí nos esquecemos dessa dimensão muito maior. Então, a missão, ela pertence à esfera divina, no sentido de que é parte do caráter de Deus, ser um Deus que envia, é um Deus que cruza as fronteiras, toma iniciativa, vai atrás do pecador, sempre foi assim, mas também um Deus agora que envia e convida o ser humano a participar da missão, mas a missão que é de Deus em primeira e em última instância. Bom, o Deus é um Deus missionário, e Jesus Cristo, o Deus homem, né? Também é um missionário. No plano de salvação e de missão de Deus, paradigma e o momento mais importante certamente foi o envio de Jesus Cristo e a sua missão. A gente reconhece isso. E quando se coloca agora dentro desse grande espectro, desse paradigma maior, como Deus sendo um missionário e Ele enviando, né, o seu próprio Filho, então fica ainda mais destacada a importância de entendermos a missão de Jesus e aquilo que Ele pede que nós façamos também. Pastor Milson, eu estava aqui pensando, o senhor mencionou agora há pouco que é professor de homilética. A participação de Deus, o amor de Deus, o Deus missionário, deveria ser um tema essencial. Sim. Na pregação? Sim. E esta é a ênfase da Bíblia, né? Que Deus é um Deus de amor e que Deus quer nos salvar. Ele está empenhado nisso. E a sua mensagem deve chegar a toda tribo, nação, língua, povo, não é? Então, nós somos cristãos, somos responsabilizados também por fazer isso. Deus quer fazer essa obra através de nós. Agora, fiquei com uma curiosidade aqui. Que sentimento o senhor cultiva ou tem quando vê que uma pessoa, um pastor, um pregador, usa o tempo dele para contar histórias, contar piadas? Seria isso um sermão ou a pessoa realmente não está cumprindo com o seu papel? Nós podemos usar de alguns elementos na hora de pregarmos o Evangelho, mais no início, talvez na abertura, para tentar cativar as pessoas. Isso também tem um jeito certo de fazer, um jeito errado de fazer. Mas sempre o essencial de uma fala, de uma pregação, é apresentar o que está na palavra de Deus. Então, esse é o cerne da mensagem. Porque pregar basicamente seria abrir a palavra, ler a palavra, explicar a palavra e aplicar à vida dos ouvintes. Então, aí sim se pode chamar de pregação. O que acontece às vezes em muitos lugares de culto é que pessoas vão à frente no momento da pregação e de fato não pregam, eles não usam a palavra, eles contam histórias de sua vida ou de outro personagem e tal, às vezes entretêm as pessoas, mas aquilo não muda a pessoa. O que realmente vai abençoar a pessoa é a pregação da palavra de Deus. Muito. Pastor Adolfo, sim,
Falando agora desse aspecto dentro da missão de Jesus Cristo, Sim. A Bíblia, e principalmente nos Evangelhos, obviamente, traz essa descrição do que Jesus fazia. Isso. Mateus capítulo 4, verso 23, é um dos textos que resume de uma maneira bem interessante qual a missão de Jesus, não é? Mateus 4, 23, o nosso amigo telespectador, por favor, tome a sua Bíblia. Nós temos usado a Bíblia Almeida, revista atualizada. Você pode usar a Bíblia que você achar melhor. Mas vamos lá, Mateus 4, 23. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Obviamente, você tem os desdobramentos, mas é um texto que tenta sintetizar o que que Jesus fazia. Ensinar, ali. Pregar E curar. Uma abordagem integral, mas eu estou aqui conectando com o que foi mencionado anteriormente, na ênfase na pregação e na pregação do Evangelho do Reino, sendo parte essencial do ministério de Jesus. Agora, pastor Marcelo, é interessante destacar isso, mas eu tenho outra questão. Onde que entra a morte e a ressurreição de Jesus, ou como entra no embasamento da grande comissão, no contexto da grande comissão? No plano da salvação, obviamente, aquele é o momento mais importante, não é? A gente entende assim, e eu acho que é curioso, porque a missão de Jesus tem o aspecto que Ele, como Deus, faz por nós, Sim. E depois tem um aspecto divino, humano, onde Ele se coloca como modelo para nós também. E daí a gente tem que levar as duas coisas juntas. Então, quando a gente vê a parte da morte e ressurreição, é algo que só Deus certamente poderia fazer pelo ser humano. Sim. É um mistério. Claro. Mas existe aquilo que nós podemos aprender a partir da observação e de seguir o modelo de Jesus Cristo, entende? Uhum. Durante o seu ministério, Jesus, como a gente viu, percorria, ia, ele ensinava, pregava, curava e nesse contexto fazia discípulos. Sim. E assim, esses eram seus seguidores, aqueles que passaram a imitar o seu modelo e levar a mensagem do Evangelho adiante. Muito interessante. Pastor Milson, tentando fazer uma conexão aqui, me lembrei de algo interessante que talvez possa ser muito útil para a pessoa que nos acompanha. Eu imagino que gente que nos acompanha nesse programa gente que é líder de igreja, tal, gente que prepara sermões, gente que ensina a sua congregação, a sua comunidade. Pastor Milson, que cuidado a gente poderia dar à pessoa que nos acompanha no sentido de isso que foi mencionado, missão de Deus, a morte, a ressurreição, Mateus 4:23, Jesus ensinando, pregando e curando. Como isso pode ser útil na elaboração de um sermão que ajude no cumprimento da missão? A pregação sempre tem que ser centralizada na palavra de Deus, ou baseada na palavra. Mas costuma-se dizer que deve ser cristocêntrica. O que é uma mensagem cristocêntrica? É aquela em que apresenta Cristo na cruz, aquele que morreu em nosso lugar e em nosso favor. Então, basicamente, isso é a mensagem cristocêntrica. Em cada sermão, em algum momento do sermão, deveria ser deixado clara essa mensagem, que Cristo é o Salvador, o único Salvador, né? E, logicamente, que os outros textos que Cristo fez, os milagres que Ele fez, o que Ele ensinou, tudo isso tem bastante valor e significado para nós hoje. Mas a morte dEle e a ressurreição tem um aspecto realmente central. Porque é mediante o que Ele fez ali que nós podemos ser perdoados, justificados e, enfim, salvos. Pastor Marcelo, você mencionou em algum momento, aliás, você é responsável pelo núcleo de missão, né, no NASP. Quando vocês enviam missionários a um outro lugar desconhecido, qual a importância de compreender o contexto? Não estamos falando de contexto aqui, né? E esse missionário que vai para uma cultura que não conhece, é importante ele conhecer esse contexto para depois levar o contexto cristão? Veja, fundamental, né? Muito importante.
E, de novo, ressaltar que contexto existe em todos os lugares, não é só quando você vai para um outro país. Claro. Mesmo na nossa sociedade, no contexto que a gente chama urbano, por exemplo, metropolitano, você tem esses diferentes contextos culturais. A importância disso é você fazer com que o Evangelho chegue até a pessoa de forma que ela entenda exatamente como ele é e tenha a real possibilidade de escolher segui-lo, seguir Jesus Cristo. Eu acho que o grande perigo de nós não levarmos em conta a cultura, o contexto cultural, é a pessoa simplesmente não entender o Evangelho e rejeitá-lo. E aí, às vezes, porque a gente não faz esse exercício, a gente rapidamente chega à conclusão de que a pessoa não quer nada com Deus, ela não quer nada com o Evangelho, porque ela rejeitou. Mas a pergunta é assim, ela rejeitou o Evangelho ou rejeitou a mim, ou a minha abordagem, ou aquela maneira como eu apresentei? Então, essa é a questão. Contextualizar, levar em conta o contexto, significa preservar o Evangelho, a essência do Evangelho, para que ele não se perca na transmissão. Isso pode facilmente acontecer, né? Eu acho que aí é um grande desafio para todos nós cristãos, porque quando Deus planejou operar com o plano da salvação, ao entregar a sua palavra e o seu Filho, Deus tinha que escolher uma cultura. Sem dúvida. Então a Bíblia ela foi dada para nós dentro de uma cultura. Correto. E Cristo veio dentro de uma cultura, que foi justamente a cultura hebraica. Vamos supor, nós nem existimos na época como país, mas vamos supor que Deus escolhesse o Brasil. Então Jesus ele iria comer outras coisas, arroz, feijão, laranja, manga, enfim. Iria vestir outras coisas, né? Verdade. Calça, camisa, gravata, quem sabe? Ia usar, quem sabe, uma moto ou um carro, não sei. Sim. Então, frequentemente no Antigo e Novo Testamento, a mensagem de Deus ela está envolvida com a cultura, porque o povo tinha aquela cultura. E nós, quando vamos tentar evangelizar outras culturas, nós temos que cuidar para não querer que os outros sigam aquela cultura da Bíblia. Mas, ou a nossa. Exatamente, ou a nossa. Nós temos que separar isso aí, né? Então, a gente tem que ter sabedoria do céu para distinguir o que é doutrina e o que é cultura. Não é muito fácil isso aí. É verdade. Muito bem. O diálogo está muito bom. Neste primeiro bloco, nós tratamos do contexto da missão. Vimos que Deus é o primeiro missionário. A morte e a ressurreição de Jesus fazem parte essencial do contexto da missão. No próximo bloco, vamos tratar do texto da missão. Voltamos em seguida. No programa de hoje, estamos tratando do tema da Grande Comissão. No primeiro bloco, já analisamos o contexto da missão. Vimos que Deus foi o primeiro missionário, Jesus Cristo veio em missão. A sua morte e a sua ressurreição são parte essencial da sua tentativa de nos tocar o coração para que participássemos do processo da salvação. Pastor Marcelo, esse texto que nós lemos logo no início, Mateus capítulo 28, tomando os versos 18 ao 20, digamos que é o texto assim mais conhecido sobre a Grande Comissão. Mas ele foi dado no contexto de pós-ressurreição. Isso traz algum significado especial? Veja, existem vários textos na Bíblia que são destacados quando se fala em missão. Sim. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por sinal, vale a pena enfatizar que o Antigo Testamento também está dentro desse contexto missionário. A Bíblia toda é uma grande narrativa sobre a missão de Deus e a gente nem sempre se lembra disso. No Antigo Testamento, desde a própria busca de Deus por Adão no jardim, até o envio de Abraão e o livro de Jonas, enfim, tantas outras iniciativas ali vêm dentro desse contexto. Mas realmente, Mateus 28 é usado hoje quase como verso áureo. Nem sempre foi assim, mesmo na história da igreja cristã. Eu acho, no entanto, que até é justa a exaltação e a gente levar tanto em consideração esse texto, porque ele realmente vem naquele contexto final de Jesus com os seus discípulos, já após
a sua ressurreição, antes da sua ascensão ao céu. E parece que é como se fossem ali aquelas últimas palavras, aquela última orientação. Não é novidade no sentido que Jesus vinha tratando de tudo isso com os discípulos durante aquele tempo todo, mas talvez aquele último recado para eles sobre o que eles deveriam fazer, uma vez que ele não mais estaria com eles. Agora, eu acho que não vamos ler isso aqui, esse texto. Eu vou pedir para o nosso amigo telespectador nos acompanhar, Mateus 28, 18 a 20. E eu queria, Marcelo, então, que você aprofundasse aí a compreensão sobre a autoridade, tarefa, escopo, promessa e duração que esse texto aponta. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bom, aqui temos diversos elementos, né? Essa é uma maneira de estudar o texto, é um texto rico, em muitos sentidos. Uma coisa que a gente sempre destaca nesse texto é que, enquanto que geralmente a gente começa no verso 19, o verso 18 é importante, né? Claro. E faz parte, então, desse contexto. E qual é a informação do verso 18, senão a questão da autoridade de Jesus Cristo, que é a autoridade que deveria acompanhar agora os seus discípulos na tarefa da missão. Esse é um ponto. O outro ponto é qual é a tarefa. E também a gente destaca aqui os verbos que são utilizados. Tradicionalmente a gente conhece, é o do id, é o do fazer discípulos, que em grego é um verbo só, é o do batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e, finalmente, o do ensinar. Dentre esses, é curioso no original que o verbo do id e do batizar e do ensinar são verbos que estão no gerúndio, eles estão classificando, estão atribuindo aqui as suas funções para fazer discípulos. Seria indo, batizando, ensinando. É mais ou menos dessa maneira. Então, eles estão, enfim, descrevendo o fazer discípulos, né? Okay. Pelo menos em Mateus 28, a ênfase é fazer discípulos. Ou discipular, também pode ser... O ensinar e o batizar são tarefas do discipular. E o ir também. E o ir também. É verdade que o ir tem uma força imperativa, então não é de todo errado traduzir como ide, mas eles estão conectados com o fazer discípulos, entende? Então, essa é a tarefa. Essa é a tarefa, fazer discípulos com essas características. E qual a amplitude, qual é o escopo dessa tarefa? Pois é, então, eu acho que o pastor Emilson já tinha mencionado anteriormente, mas todas as nações, e daí não tem como ser mais amplo do que isso. O interesse de Deus desde o princípio é na salvação de todas as nações. De Gênesis a Apocalipse, Deus é o Senhor de todas as nações e Ele quer que todos esses se salvam também. Então, isso é bem interessante. Eu estou lembrando aqui agora, lá do Gênesis mesmo, né? Quando Deus escolheu o pai da fé, Abraão, e disse, eu vou te transformar numa grande nação. Mas naquele dia Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra. Exato. Então, escolheu Abraão para ser alguém especial como um instrumento para alcançar toda a humanidade. E é interessante que, quando Abraão faleceu, o Isaac tornou-se o líder principal, o patriarca, no capítulo 26 do Gênesis, Deus dizia a mesma coisa para Isaac. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E mais tarde, no capítulo 28 de Gênesis, o Isaac está velhinho, mas está vivo, mas agora vai entrar em cena o Jacó, que vai ser o patriarca principal. Deus aparece lá naquela visão da escada que ele teve e diz a mesma coisa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui tem uma lição muito grande para nós. Nós cristãos nos vemos como especiais para Deus, mas nós somos um instrumento que Deus quer atingir com esse instrumento toda a humanidade. Ele não está pensando só em nossa salvação, mas de toda a humanidade. E por isso que vai dizer para ir por toda parte. É verdade. Essa é uma linha na Bíblia, se alguém quiser, né, fazer essa trajetória, vai até o final.
O termo aqui utilizado para todas as nações é o termo panta-ta-etne, né? E etne, a palavra em grego aqui, é a palavra de onde vem etnia hoje, que a gente conhece muito bem. A confusão que alguns fazem e o esclarecimento que isso traz para todos é que certamente não no pensamento original, o autor não está pensando em nações com limites geográficos ou geopolíticos como a gente tem hoje, porque não era o caso na época, mas está pensando nos grupos étnicos, nas culturas, nas famílias da terra, né? Esse é o pensamento. E essa expressão, ela vai até Apocalipse. E daí, no contexto dos salvos no céu, de novo, há representantes, ou essa é a figura que é descrita ali, de toda a tribo, nação, língua e povo. Isso. Perante o reino de Deus. Uma coisa que me chama a atenção aqui, você mencionou o verso 18, Sim. quando Jesus disse assim, toda autoridade me é dada no céu e na terra. Antes de dar a missão, ele lembrou quem que ele era. É verdade. Né? Então ele está dizendo assim, vejam, eu sou o Senhor do céu e da terra. Lembrem disso, podem ir agora. Então, absolutamente. É muito importante e aí, esse aspecto. E é importante porque no final diz, esse Senhor, que sou eu, estou com vocês. Né? E outra coisa também aqui que a gente pode perceber é que Jesus deu a missão para eles depois que eles sabiam quem era Jesus. A própria vinda dele aqui foi para mostrar quem que ele era. E depois vinha a missão. Então, eu até diria assim, que a gente não deve se atrever a ser missionário sem primeiro conhecer a Cristo. Com certeza. Saber exatamente quem que ele é. Né? Aquela discussão sobre a motivação, né, do missionário, que comumente a gente pode fazer, está relacionado a isso. A missão tem que vir como um fruto de um relacionamento com Deus. De outra maneira, é só uma aventura, é só uma viagem, é só preencher um vazio, às vezes existencial. Um desencargo, né, de né? consciência, alguma coisa nessa... Bom, falamos da autoridade, né? Falamos da tarefa, falamos do escopo, da abrangência. E qual é a promessa agora? Antes da promessa tem uma coisinha aqui. O que tem antes da promessa? Destacar. No verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós não temos direito de selecionar aquilo que nos convém, que a gente acha mais gostoso, mais fácil de passar, e nos detemos apenas naquilo. Então, a tarefa de todo pregador da palavra de Deus, de quem quer evangelizar, é levar toda a mensagem de Deus, toda. Tudo que Cristo ensinou é bom, útil e necessário, e nós devemos de ter essa ideia quando vamos cumprir a missão. Vou pegar esse gancho, porque um estudo que pode ser feito dessa perícope é a partir da palavra toda, panta. Então, porque ele começa com toda a autoridade, na sequência vai falar de todas as nações, e então guardar todas as coisas, e termina lá com a promessa, estou convosco todos os dias. 4 vezes. Então é um estudo bonito também, uma outra maneira de estudar esse verso a partir da repetição da palavra toda. O pastor Milson fez uma observação importante. O nosso sistema de preferência pode nos levar a dizer algumas coisas e outras não. A tendência atual no mundo cristão é dos pastores e pregadores pregarem apenas as coisas fáceis, as coisas mais agradáveis, não é? Então, Cristo, ele tinha muitas palavras de conforto, de salvação, de incentivo, de perdão, mas ele também tinha, às vezes, repreensões, condenações. Muito duras, né? Tudo isso aí sempre tem a intenção de salvar a pessoa, mas tem os aspectos positivos e negativos que não devem ser esquecidos também. Sr. Adolfo, 3 princípios importantes aí, de novo, pegando o gancho desse comentário. Nenhuma cultura está livre dos traços do pecado. Nenhuma. Nenhuma cultura também está desprovida, provavelmente, de algum lampejo da revelação de Deus. É verdade. Porque a sua graça, a sua bondade comum, a atuação do Espírito Santo é para todos. Está em todo lugar. A revelação do Evangelho nunca foi dada fora de uma determinada cultura. A gente já mencionou isso. Sempre dentro das formas de uma cultura, porque só assim chega ao ser humano. E agora, quando a gente se aproxima, então, da tarefa da missão, a gente tem que levar isso em conta. Primeiro, respeitando aquela cultura pelo que talvez você possa conhecer da revelação de Deus ali.
Em segundo, se aproximando, pensando em contextualizar, em outras palavras, em comunicar de acordo de uma maneira que as pessoas entendam. Mas, em último lugar, lembrando que aquela cultura vai ter que ser transformada pelo Evangelho, ou senão não há por que pregar o Evangelho ali, não é verdade? Ela já estaria nas condições perfeitas se ela estivesse totalmente em harmonia com o Evangelho. Quem sabe um quarto ponto aí para a gente trazer para o nosso contexto. Lembrar que a nossa própria cultura precisa ser também transformada. Não é porque somos os missionários e conhecemos a Bíblia que não precisamos de transformação pela própria palavra. E isso pode implicar em tocar em temas que nem sempre são do nosso agrado, né? Muito bem, falamos da autoridade, falamos da tarefa, da missão, do escopo. E agora, qual é a promessa? Que promessa é dada aqui? Eu acho que a promessa é essa que vem no finalzinho, né, da presença de Deus com os seus filhos nessa missão. Eles não são deixados desamparados. Lá no verso 18 e agora o final do verso 20 servem como parênteses nessa questão. Então, a autoridade, Jesus tem toda a autoridade e por isso Ele está conosco todos os dias e por isso a garantia da missão de Deus ser cumprida. Esse id é mais parecido com vamos, né? Com certeza. Né? Vamos, que vai estar junto. Verdade. E bom, e essa presença dele vai durar, né? Até a consumação dos séculos. A missão tem prazo de validade? Olha, acho que não. Ela tem até características um pouco diferentes, talvez, mas dentro do contexto da história do pecado, da salvação, né? Enquanto isso existe, esse contexto, ela certamente tem essas características que nós estamos comentando aqui. Muito bem. Queria chamar a atenção para algo que nem todo mundo se atenta. Não é só em Mateus, não é só Mateus que relata, isso. Não é? Onde que está nos outros evangelhos? Essa mesma orientação. Então, lá em Marcos capítulo 16. Isso, Marcos 16. Também nós vamos encontrar alguns dos mesmos elementos, escrito de uma outra maneira, mas certamente no contexto pós-ressurreição. Então, no versos 14 a 18, mas chamaria atenção pelo menos até o verso 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Aqui não tem aquele elemento do discipulado, né, como central. O central aqui é, quem sabe, a pregação do evangelho. Mas a gente identifica bastante paralelos nessas descrições. Lucas 24 é o outro lugar onde a grande comissão vai aparecer. Sim. 24, 36 a 49. Então, essa é toda a parte da aparição de Jesus aos discípulos. A gente pode, quem sabe, destacar aqui, lá no verso 47, 45, 47, 48. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai, e assim por diante. Então, a gente já começa a sentir aqui o eco lá de Atos 1:8, o mesmo autor fala das coisas de uma maneira semelhante. E vamos destacar rapidamente para encerrar aqui, para encerrar o nosso bloco, João capítulo 20. João capítulo 20, versos 19 a 23, e quem sabe a gente pode ir aqui direto ao verso 21, onde nós lemos assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoados os pecados, são-lhe perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. E, de novo, um eco
da grande comissão. Muito interessante. O que nós vemos parece de sinônimo aí, de semelhança, é que temos que ir, né? Temos que ir a todas as nações, temos que pregar o Evangelho, apresentar o Evangelho, e o Espírito Santo estará conosco durante todo esse tempo. Muito bem, estamos encerrando o segundo bloco. Aqui nós falamos do texto da grande comissão, Mateus, fomos para Marcos, fomos para Lucas, fomos para João, e voltaremos no último bloco falando dos desafios da missão no mundo em que vivemos hoje. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos falando da grande comissão. Já falamos do contexto da comissão, no bloco anterior falamos do texto ou dos textos da missão, e agora vamos tratar dos desafios que enfrentamos hoje para que a grande comissão seja realizada. Pastor Marcelo, fizemos a conexão de Mateus com os outros evangelhos, mas ficou faltando agora ir para Atos, né? Sim. Quais os desdobramentos da missão em Atos? Veja, Atos 1, capítulo 1, verso 8, Sim. Com frequência usado como o verso que explica a estrutura, até pelo menos a partir de um ponto de vista do próprio livro como um todo, né? E ali é quando a gente conhece o texto de cor, mas que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Esse texto é interessante, destaca no contexto da missão a figura da testemunha, e com frequência, até em sala de aula, os alunos ficam surpresos quando entendem o que significa ser testemunha, né? Porque a palavra utilizada aqui é mártir, então traz um significado bastante mais profundo de compromisso com a missão, né? Do que simplesmente uma testemunha, alguém mais deslocado enfim, da tarefa. Então, esse é um dos aspectos, e daí você vai vendo no livro de Atos realmente o cumprimento dessa maneira. Os primeiros capítulos falando sobre Jerusalém, depois Judéia, Samaria, e Paulo terminando lá. O livro não termina, né? Um livro que não tem conclusão praticamente, mas demonstra Paulo cumprindo as suas viagens missionárias e indo aos confins da terra, pelo menos no conhecimento daquela época. Pastor Emílio, estava pensando aqui, o senhor foi diretor do seminário do NASP, Teologia, muitos anos. Deve ter muitos alunos seus cumprindo a missão em diversos lugares, né? Tem. E qual o sentimento de ter participado da formação desses meninos, agora pastores e famílias, né? Ajudando-os a que levem, de fato, a missão, o amor de Deus a tantos lugares diversos. Alguns deles, quando vieram para o seminário, já tinham a intenção de ser missionários. Outros não. Outros, ao viver conosco pelo menos 4 anos no ambiente, eles percebem aí o que é necessário, sentem-se chamados por Deus e vão, né? E nós temos hoje, no seminário, estudando muitos alunos que não são brasileiros, são de outros países também, que eles vêm passar um tempo com a gente e depois eles voltam para os seus países para evangelizar, né? E de vez em quando fazem contato conosco também. Às vezes algum volta, passa pelo colégio, fica alguns dias lá, às vezes faz contato por uma das mídias também e tal. Recentemente tem um aluno, chama-se Pedro, 20 e poucos anos, está com a sua esposa lá na Tunísia. Tunísia? Tunísia. Eu me lembro dele. E ele fez um contato e tal, e ele me disse assim: pastor, amanhã vai ter o primeiro culto nosso aqui, vai ser na minha casa. Espero ter tantas pessoas. Ele falou 3 pessoas, que para ele seria uma vitória. Claro. Daí, depois do sábado, ele ligou: pastor, tinha 2. Mas estão lá, é um desafio, tem que conhecer a cultura, os costumes, tudo, né, além da língua, para poder fazer um trabalho. Mas eu me lembro agora também, há muitos anos, que eu estava dando uma aula para um grupo de alunos, era sobre uma porção da Bíblia, e no momento um aluno desse da Guiné-Bissau ficou tão entusiasmado com o que estava lendo, que ele espontaneamente disse: pastor, eu quero lhe dizer que aquilo que o senhor está ensinando aqui, eu vou voltar para o meu país, vou ensinar lá para os meus familiares, para os meus conterrâneos também. E eu pensei: puxa, mas eu nunca pensei que uma coisa que eu ensinava aqui ia ser levada para um outro país, lá no outro lugar, impacto, né?
Então, é muito gratificante a gente saber que eles estão indo e saber que Deus está usando eles também em vários lugares e que a gente participa desse processo. É verdade. Bom, pastor Marcelo, falamos do contexto bíblico, do texto bíblico, mas a igreja hoje, qual o papel da igreja de hoje no cumprimento da grande comissão? A gente mencionou no primeiro bloco que Deus certamente é o Deus da missão e a missão pertence a Ele em primeira e última instância, mas o nosso Deus é um Deus que envia e na Bíblia você também pode fazer esse estudo de quantas vezes Deus aparece como sujeito do verbo enviar, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E esse estudo é interessante, demonstra que realmente Deus tem um propósito de envolver os seus filhos nessa tarefa da missão. A igreja hoje representa exatamente aqueles que são chamados para participar da missão de Deus, não é? E isso a gente tem que fazer com muito zelo, com muita humildade, mas com muita dedicação também. Quando a gente entende que somos cooperadores de Deus, essa é uma palavra que Paulo utiliza, somos colaboradores, cooperadores, a palavra sinergos, de onde a gente tem a palavra sinergia, né? Imagine esse tipo de harmonia na nossa colaboração na missão de Deus. Então, isso traz uma responsabilidade grande para a gente. Agora, eu estava pensando aqui, pastor Marcelo, que é relativamente fácil você ser missionário numa cultura que não contrasta muito com a sua. Né? Ou você ir para um outro país do seu próprio continente. Né? Eu sou boliviano, estou no Brasil há muitos anos, mas isso não me causou muito transtorno, aliás, quase nenhum, a não ser a língua, que também acabei aprendendo. Mas nós falamos constantemente no tema da missão, na janela 1040. Que desafios há? O que isso representa? O que é a janela 1040? Sim, é um termo que foi cunhado há pouco tempo para representar uma parte do globo onde entende-se que os maiores desafios estão concentrados no sentido das pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Algumas pessoas se surpreendem quando descobrem que dos 7 bilhões e meio, mais ou menos, aí, de habitantes, 1/3 dessa população nunca sequer ouviu o nome Jesus. Uau, isso é muito. E esse é um grande desafio. Não é dizer que elas não são cristãs, essa é uma outra porcentagem. Essas daí nunca nem ouviram, não tiveram a chance de sequer conhecer sobre o que nós conhecemos, né, para poder escolher se queriam ou não seguir. Então, é na janela 1040 que essas pessoas residem. Janela 1040 compreende ali norte da África, Oriente Médio, e então boa parte da Ásia também. Janela 1040 também é o centro dessas religiões mundiais, como islamismo, budismo, hinduísmo, sikhismo e outras dessas, shintoísmo e assim por diante. Eu penso que é muito difícil o brasileiro poder entender esse assunto aí, porque nós estamos num país que é cristão. Uhum. Todo mundo já ouviu alguma coisa do Evangelho, todo mundo sabe quem é Jesus, todo mundo sabe o que é a Bíblia, né? É verdade. Então, para a gente imaginar que tem algum país no mundo em que praticamente quase ninguém sabe dessas coisas, é complicado. Porque a tendência é imaginar que o resto do mundo é igual a gente aqui, né? Mas na aula, eu costumo usar uma ilustração. Eu pergunto assim numa classe: quantos de vocês sabem quem foi Zoroastro? Levantem a mão. Aí tem 50, 60 ou mais alunos, 2 ou 3 ouviram alguma vez o nome. Eu peço para eles dizer o que eles sabem. Sabe o nome. Sabe, dá 10 segundos já acabou tudo que ele sabe sobre o camarada, né? Eu digo, assim é também nesses países aí. Se você for lá perguntar para eles quem foi Zoroastro, em certa região do mundo, eles vão ficar horas e dias falando, porque eles conhecem muito. Mas perguntar quem foi Jesus vai ser igual aqui quem foi Zoroastro. É verdade. Né? Então dá para ter uma ideia desse assunto aqui. Principalmente é boa a colocação, porque Zoroastro é lá do contexto persa, Sim. Que é um grande desafio hoje. Então, realmente, pode substituir uma coisa pela outra aí, que vai ser uma boa ilustração. Para o brasileiro, acho que esse é um aspecto. O outro, o país é muito grande e não exige que a gente se depare com muitas outras culturas. Então, a gente
que facilmente fica ali entre nós mesmos. O país não teve muitos conflitos com outras nações, não é? Na sua história. Claro. Então, também nunca se deparou muito com essa realidade. E também, lógico, a situação econômica do país, só mais recentemente, tem permitido que as pessoas viajem para outros lugares e tenham um pouco mais de conhecimento sobre as culturas, também com o advento da tecnologia que permite isso hoje, né? Você falou de 1/3 da população mundial. É muita gente, né? É bastante. Estamos falando de mais de 2 bilhões de pessoas. Mais de 2 bilhões que nunca ouviram falar. Agora, Marcelo, qual tem sido o esforço do cristianismo e especificamente do adventismo em alcançar o pessoal da Janela dos 40? Sim, existem esforços significativos nesse sentido por parte da comunidade cristã em vários países. Vale ressaltar o seguinte, no século passado, 120 anos atrás, a maioria dos missionários vinham mais ou menos de uma mesma região, hemisfério norte, Estados Unidos, quem sabe Europa cristã, não é? Alemanha e assim por diante. Foi assim no caso do Brasil, claro, né? E da Igreja Adventista no Brasil. Mas hoje percebe-se uma mudança na origem dos missionários, não mais no hemisfério norte. Nós sabemos que o secularismo tem sido um desafio lá para o cristianismo, mas agora no hemisfério sul. E então, sul-coreanos têm se destacado como grandes enviadores de missionários, nigerianos têm ido principalmente para a Europa e feito um bom trabalho por lá. Mesmo a recente Igreja Cristã da China já tem se engajado na missão. Os filipinos fazem um trabalho muito impressionante no Oriente Médio. E daí estamos aí nesse meio, os brasileiros, os latino-americanos, os brasileiros. O Brasil tem sido um bom celeiro de missionários? Eu acho que sim, mas ainda é mais uma promessa. Então a gente olha para o futuro com uma grande esperança. E não que necessariamente, eu costumo dizer que não é porque nós, líderes da igreja, estamos fazendo um grande trabalho em primeiro lugar, mas porque o Espírito Santo tem despertado e motivado. A gente vem tentando simplesmente ajudar, capacitar esses jovens que têm se prontificado a ir para o campo missionário hoje, sabe? O Brasil, eu acho que, dentre todas essas comunidades, tem algumas vantagens. A igreja no Brasil, agora eu estou falando da igreja adventista, uma igreja muito sólida, uma igreja já muito madura, com muitos recursos, com diversos instrumentos, com seminários com condição de preparar esses jovens. A perspectiva religiosa, espiritual dos nossos jovens é uma perspectiva dinâmica, com um adventismo muito saudável e muito engajado na evangelização. Pastor Milson, o senhor tem uma longa experiência de trabalho pastoral, foi pastor em lugares distintos como Porto Alegre e Cuiabá, né? Sim. Mesmo num país com uma cultura próxima, é necessário ter o espírito de um missionário para encarar lugares, né? Sim, alguns dizem que há muitos Brasis, num só Brasil, né? É verdade. Então, as regiões têm as suas culturas também, as suas peculiaridades, às vezes até no vocabulário. Sim. Às vezes uma palavra numa região tem um significado, na outra tem outro significado, que pode ser até ofensivo, né? E a gente tem que tentar conhecer isso tudo aí para poder ajudar e dar mensagem de modo correto. É verdade. Não é só para ir para a Janela dos 40, né? Marcelo, Mas talvez valha a pena dizer que quando a igreja envia missionários hoje, primeiro eles têm um treinamento, né? A família e tal, né? Isso eu queria eles são preparados por outros que já passaram pela mesma experiência, inclusive, e aí eles chegam lá e já muita coisa que podia dar errado já não vai dar errado, vai dar certo, porque eles tiveram esse preparo anterior. Exatamente. É isso que eu queria perguntar agora. No processo de envio de um missionário, é possível que alguma pessoa que está nos acompanhando agora está se atentando e quer dedicar a sua vida para ir para algum lugar? Qual é o processo? Não é tão simples assim, vou para lá, né? Há um preparo. Que preparo é esse? Quanto melhor preparada a pessoa está, mais eficaz e melhor ela pode ser utilizada no campo missionário.
Uma das coisas, por exemplo, fundamentais que a gente repete muito lá no NASP, conhecer um segundo idioma e normalmente é o inglês. Questão prática, para onde você vai precisar se comunicar e tudo bem, se você conhecer e começar a se dedicar àquela língua, aquele idioma especificamente, árabe, mandarim, hindi, qualquer um desses aí, ou farsi, ou qualquer um, tudo bem, não precisa do inglês. Mas se não, o inglês vai ser instrumental para você se comunicar em qualquer contexto. Porque nesses países eles vão poder utilizar o inglês. Também vão, né? Então, esse é um preparo. O outro tem a ver bastante com isso que o pastor Emilson estava mencionando, a cultura mesmo, os hábitos, a maneira como as pessoas se relacionam, como elas se comunicam, como vivem. E quanto mais a gente conhece e se prepara para aquilo, menor o chamado choque cultural, que para o missionário é forte. Você vai deixar aquela zona de conforto para se adaptar num outro contexto. Então, esses preparos são importantes, sem deixar de lado, obviamente, o preparo da sua vida espiritual e o conhecimento da Bíblia. Muito bem, nós estamos indo para o final do nosso bloco, mas eu queria, se você pudesse mencionar, você cuida do núcleo de missão, né? Aliás, vamos dar o endereço eletrônico para o nosso amigo telespectador? Sim, eu acho que a maneira mais fácil é através do próprio site do NASP, que é www.unasp-ec.edu.br/núcleo de missão. No Facebook, Núcleo de Missão, vai encontrar ali uma página que é atualizada regularmente com essas oportunidades missionárias. Existem várias modalidades de envio de missionários, maneiras como as pessoas podem se engajar na missão em outros países. Sim. Desde projetos de curto prazo, onde por 10 a 20 dias você vai até ali e dá uma contribuição. Esses projetos são geralmente em parceria com missionários que estão lá por longo prazo, entende? De forma que aquilo que eles não têm chance de fazer, esse grupo chega ali e ajuda missionários que vão depois dar continuidade no projeto. Por isso, muito válida essa opção. Uma outra maneira é você se engajar no serviço voluntário adventista, por exemplo, onde você pode passar um ano inteiro num outro país, servindo, ajudando e aprendendo também. Muito bem. Olha, o tempo foi curto para falarmos de tanta coisa, mas eu quero agradecer ao pastor Marcelo, pastor Emilson, por nos ajudarem a compreender esse tema da grande comissão. Falamos do contexto, falamos do texto e falamos dos desafios hoje. Você pode ser um missionário onde você está, mas se você sentir o chamado de Deus para ir para algum outro lugar, você já recebeu aqui a indicação do núcleo de missão, onde você poderá obter mais informações. Que Deus nos abençoe para que nós sejamos testemunhas onde nós moramos e que em nossa vida as pessoas possam perceber facilmente o amor de Deus. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro do programa Teólogos.